Bom dia, amigos, colegas, a todos que estão acompanhando o Facebook da ISCOM Recife e também os canais do YouTube e o WhatsApp. Esse é o nosso bom dia. Logo cedinho o sol surge, Krishna começa a se preparar para suas atividades matinais com seus amigos, os pastorcinhos de vacas, as vaquinhas. E nós vamos enfrentar os testes de Maya, da ilusão material, para o nosso dia a dia. E nada melhor do que estar bem preparado com as palavras de Krishna para compreender o verdadeiro significado da nossa vida, né? E a gente está estudando aqui o capítulo 3 do Bhagavad Gita, Karma Yoga. E esse capítulo ele trata sobre o conhecimento do trabalho. O Krishna fala que existem dois caminhos para obter a realização espiritual, a iluminação. Um deles é o caminho do conhecimento, Jnana, e o outro dele é o caminho do Karma, Yoga, né? Então esse Karma Yoga, Krishna vai explicar mais pormenorizadamente nesse capítulo. E os versos de hoje tratam sobre isso, como nós podemos fazer das nossas atividades espirituais. Estamos no mundo material, corpo material, coisas materiais, objetos materiais, mas nós podemos espiritualizar todos os nossos trabalhos, dedicando-os a Krishna. Então, vamos ler o verso 3 e 4 do Bhagavad Gita, que está tratando sobre esse tema transcendental, né? Então, Arjuna já perguntou a Krishna no verso anterior o que é melhor para se fazer. Porque ele estava confuso, porque Krishna falava sobre Jnana, conhecimento filosófico sobre o eu, sobre a eternidade da alma, mas ao mesmo tempo pedia para ele trabalhar, pedia para ele executar o seu dever prescrito de lutar. Então, isso aí deixou a inteligência de Arjuna um pouco confusa, e a nossa também, né? A gente nunca sabe o que é melhor, ir para a floresta e ficar meditando, ou se ocupar na cidade, trabalhando e oferecendo as suas atividades para Krishna. Krishna vai deixar esse assunto bem claro nesse capítulo. E nos versos de hoje, com certeza, vamos obter muita iluminação. Então, verso 3, vamos ler o sânscrito. Shri Bhagavan Vacha Lokesmin Duividanista Paraprokta Mayanagha Jnana Jogena Sankyanam Karma Jogena Joginam. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó vitorioso Arjuna, acabei de explicar que há duas classes de homens que tentam compreender o eu. Algumas se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica e outros pelo serviço devocional. Significado. No segundo capítulo, verso 39, o Senhor explicou duas espécies de procedimentos, Sankhya Yoga e Karma Yoga, ou Buddha Yoga. Neste verso, o Senhor explica a mesma coisa, mas claramente. Sankhya Yoga, ou o estado analítico, estudo analítico da natureza do espírito e da matéria, é um tema explorado por pessoas inclinadas a especular e a compreender coisas através do conhecimento experimental e através da filosofia. A outra classe de homens trabalha em consciência de Krishna, como se explica no verso 61 do segundo capítulo. O Senhor explicou também no verso 39 que, trabalhando em conformidade com os princípios da Buddha Yoga, ou a consciência de Krishna, é possível libertar-se dos elos da ação. E, ademais, não há falha no processo. O mesmo princípio é explicado mais claramente no verso 61, onde se diz que Buddha Yoga é depender por completo do Supremo,
ou, mais especificamente, de Krishna. E desse modo não haverá dificuldade em controlar os sentidos. Portanto, ambas as yogas são interdependentes, como a religião e a filosofia. Religião sem filosofia é sentimentalismo ou às vezes fanatismo, ao passo que filosofia sem religião é especulação mental. A meta última é Krishna, porque o filósofo porque os filósofos que também estão procurando sinceramente a verdade absoluta, no final chegam à consciência de Krishna. O Bhagavad Gita também corrobora este ponto. Todo o processo consiste em compreender a verdadeira posição do eu em relação ao Supremo, através do processo indireto, ou seja, através da especulação filosófica, pode-se chegar gradualmente ao nível da consciência de Krishna. No outro processo, porém, tudo o que se faz tem conexão direta com a consciência de Krishna. Desses dois, o caminho da consciência de Krishna é melhor, porque não é preciso purificar os sentidos por meio de um processo filosófico. A própria consciência de Krishna é o processo purificador e, pelo método direto de serviço devocional, ela é simultaneamente fácil e sublime. Jai, Hare Krishna. Então, um verso muito interessante, significado de Prabhupada também, né? Então, Krishna fala aqui que existem dois caminhos, né? E Srila Prabhupada, no significado, fala que o caminho direto é o caminho da consciência de Krishna. O caminho indireto, você ainda tem que especular filosoficamente para purificar os sentidos. Mas quando os devotos ocupam os sentidos no serviço a Krishna, automaticamente eles ficam purificados. E aí o caminho é mais direto. O caminho da devoção. Verso 4. Nakarmanam manarambam nashkarma purushosnute nacha sanyasanat eva sansiddhim samadhigachati. Não é possível livrar-se da reação apenas por abster-se da ação. Nem pode alguém atingir a perfeição só porque pratica a renúncia. Então, a perfeição, ela vem do amor por Krishna. E esse amor, ele se dá em serviço devocional, né? Então, simplesmente se abster dos objetos dos sentidos e praticar a renúncia não vai levar a pessoa à perfeição, porque os seus sentidos não vão estar ocupados em serviço ao Senhor. Significado. A ordem de vida renunciada pode ser aceita quando alguém se purifica através da especulação, da execução dos deveres prescritos, estabelecidos com o propósito de purificar os corações dos materialistas. Sem purificação, ninguém pode alcançar sucesso, adotando abruptamente a quarta ordem de vida, sannyasa. Segundo os filósofos empíricos, pelo simples fato de aceitar sannyasa ou afastar-se das atividades fruitivas, a pessoa imediatamente coloca-se no mesmo nível de Narayana. O Senhor Krishna, entretanto, não aprova este princípio. Sem purificação do coração, o sannyasa é apenas um distúrbio na sociedade, na ordem social. Por outro lado, se alguém adota o transcendental serviço ao Senhor, mesmo sem cumprir seus deveres prescritos, todo o avanço que ele fizer será aceito pelo Senhor. Buddha Yoga, Swalpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahatobayat. Mesmo uma pequena execução deste princípio capacita a pessoa a superar grandes dificuldades. Jai Hare Krishna. Então aqui está a vantagem do serviço devocional, né? Claro que os Vedas, eles têm muitas regras, regulações, né? Todas as religiões têm muitas regras, regulações, isso é importante para purificar os sentidos. Mas se você vai direto para satisfazer os sentidos de Krishna, sem ficar preso a tantas regras védicas, e adotando o processo do serviço emocional, esse processo é mais direto,
mais seguro, mais fácil, né? E é isso que Krishna está respondendo para Arjuna nesse verso. Jai Hare Krishna. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook da ISKCON Recife. Vamos ver se tem alguma pessoa ao vivo hoje. Então, começando pelos comentários, nenhum comentário, também nenhuma pessoa ao vivo, pelo menos não está aparecendo aqui na minha câmera, que está marcando que tem alguém ao vivo. Jai Hare Krishna, bom dia, bom dia, bom dia. Gratidão a todos. Gratidão é um dos sintomas, é dos processos de adquirir devoção, né? Então, se render, um dos processos de rendição, né? A ser grato, né? Então, gratidão a Krishna por ter nos dado esse dia e um bom dia para todos. Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos. Hare Krishna. Até mais.